Fica tranquilo, senador, o Bitcoin vai tornar todas as moedas estatais inúteis e sem valor. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Minha Casa, escrito por Dunk Farrik, revisado e narrado por Peter Turgunia. A Nigéria, um dos países africanos com maior população e economia, passa por graves crises políticas e econômicas. O país sofre a segunda recessão em menos de 5 anos, com um aumento de preços devastador e uma desvalorização enorme da sua moeda, o Naira, que destrói o poder de compra das famílias. O que leva a isso, todos sabemos, a inflação causada pela impressão de dinheiro pelo governo. O governo, na ânsia de roubar mais e mais a sociedade, imprime dinheiro, causando inflação e consequente aumento de preços e perda do poder aquisitivo. Essa opção catastrófica pelo populismo monetário já aconteceu inúmeras vezes em vários outros países ao longo da história, inclusive várias vezes aqui no Brasil. E o resultado é sempre o mesmo. O povo inicialmente acha que com mais dinheiro sendo impresso, terá direito ao auxílio emergencial, mais serviços do governo, escolas públicas e hospitais e coisa e tal, muitos aplaudem a medida. Particularmente essa receita velha e fracassada tem sido muito tentada por países com a desculpa da necessidade de atender aos mais pobres devido à pandemia. Ninguém nega que a situação de muitas pessoas mais pobres é terrível devido a esta pandemia. Mas sabemos que ação nenhuma do governo resolve problema algum, só cria mais problemas. No final, como todas as outras vezes na história, apenas políticos e amigos do governo de fato enriquecem com essa medida, o resto da população só fica ainda mais pobre devido à inflação causada por isso. Sempre foi assim. Todas as vezes que tal receita populista foi tentada na história, em qualquer país que tenha sido tentado, sempre foi esse o resultado. A população acabou pior do que no início da coisa e os políticos e amigos do governo acabaram se dando bem. Só que dessa vez tem uma diferença que muitos governos estão percebendo a duras penas que não tem como evitar. Uma diferença que faz muito bem para os indivíduos, para a sociedade e estraga totalmente esse plano maligno do governo: o Bitcoin. Como o Visão Libertária falou nos vídeos sobre inflação e pandemia, é evidente que o ciclo atual de impressão de dinheiro que está sendo feito por praticamente todos os países do mundo acabaria sendo um tiro pela culatra para as moedas estatais. Não será um tiro fatal ainda. Ainda não vai ser dessa vez que vamos ver o dólar ou o euro ou outras moedas mais estáveis acabarem completamente. Esse processo ainda vai levar alguns anos. Mas moedas mais fracas, inclusive o nosso real, é bem possível que seja obliterada em pouco tempo pelo Bitcoin. E antes do real, claro, estados com moeda ainda pior devem ir na frente. É o caso da Nigéria. Muitos nigerianos passaram a usar bitcoins e outras criptomoedas para se proteger da inflação e da instabilidade econômica. Assim, o país se tornou o segundo maior em transações peer-to-peer, tendo um aumento de 30% no volume nacional de criptomoedas no ano passado. Vale ressaltar que os nigerianos preferem transação peer-to-peer devido à maior descentralização do método, já que o governo teria a maior facilidade em regulamentar e fiscalizar criptomoedas em corretoras centralizadas. Esse tipo de movimento também já é percebido aqui no Brasil e em outros países. No dia 5 de fevereiro, como os temores indicavam, o Banco Central nigeriano emitiu uma diretiva para as instituições financeiras ordenando o fim de transações com criptomoedas. A notícia surpreendeu um impressionante número de 0 pessoas, já que as medidas socialistas por parte do Banco Central é uma regra na história do mundo. Em virtude do banimento, a discussão sobre regulamentação de criptoativos chegou ao Senado nigeriano nessa quinta-feira. Sabendo da superioridade das criptomoedas em relação à naira nigeriana, o senador Sani Musa disse: "As criptomoedas se tornaram um meio de transferência global no qual você não consegue identificar quem possui o quê. A tecnologia está tão forte que eu não vejo como nós podemos regulamentá-la. O Bitcoin tornou a nossa moeda quase inútil e sem valor. É pior que isso, caro senador, tornou o seu governo inútil e sem valor e vai fazer isso com os outros também." O senador reconheceu que, por mais que tentem, não conseguem regular a tecnologia. O desespero dos políticos nigerianos é música para os ouvidos de todo libertário
que acredita no potencial de uma moeda descentralizada. O futuro, é claro, é questão de tempo, porque políticos sempre foram e sempre serão tentados a fazer populismo com moeda. Primeiro, porque o povo acha que isso é uma coisa boa, e segundo, porque isso resulta em mais concentração de renda na mão deles. Mas o Bitcoin virou uma arma da população para se prevenir desses ataques. Pior, à medida que o governo encontra mais e mais dificuldades em tributar, justamente porque as pessoas usando o Bitcoin podem sonegar mais facilmente, mais ele é tentado a usar a inflação para pagar as contas, mais ele vai precisar imprimir dinheiro para fechar o caixa, no que vai resultar em mais e mais gente indo para o Bitcoin, num ciclo retroalimentado que já sabemos onde vai parar. O congressista também citou seu filho, que comprou 3 bitcoins há pouco tempo, os quais têm hoje o valor de dezenas de milhões de nairas nigerianas, mostrando o potencial de valorização da criptomoeda em relação a moedas inflacionárias. O que mostra outro contraste também. Enquanto a geração mais velha ainda está boiando no assunto, os jovens já entenderam exatamente o que o Bitcoin significa e por que ele tem valor. É uma moeda fora das mãos de políticos. Esse é o valor dela. Essas notícias que são uma esperança para as pessoas comuns fugirem das amarras do sistema financeiro tradicional, mas são uma dor de cabeça enorme para bancos e governos do mundo todo. Com o Bitcoin sendo amplamente usado, não são necessários bancos para guardar dinheiro, ou pelo menos para fingir que guardam. Além disso, governos terão cada vez mais dificuldades para rastrear transações financeiras e tributar. É lógico que quem primeiro vai sentir esse efeito são os governos com moeda mais fraca. Não só a Nigéria, em que o Bitcoin já se tornou amplamente usado, mas Venezuela e Argentina também estão indo por este caminho. Mas não tenha dúvidas, o caminho é claro e todo mundo já percebeu ele. É só questão de tempo para o real também chegar lá e mais dia menos dia, dólar, euro e outras moedas. Além disso, à medida que mais e mais pessoas entendem o que está acontecendo, mais amplamente a moeda é usada. Um de seus maiores empecilhos nos últimos anos era sua baixa utilização como moeda de troca por produtos e serviços, e isso está chegando ao fim. Grandes empresas como a Tesla, PayPal, Mastercard estão anunciando que vão começar a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento, e grandes fundos de investimento estão planejando fazer ETPs, que nada mais são que ETFs de criptomoedas, ou seja, índices de valorização que você pode investir na criptomoeda sem adquirir ela diretamente. O valor da moeda e sua aceitação tende a crescer. Isso inclusive já tem dado dor de cabeça à SEC, a Securities and Exchange Commission, órgão americano que regulamenta investimentos e bolsa de valores. Todas essas empresas aderindo ao Bitcoin tão fortemente traz claramente um problema para essas pessoas, elas simplesmente não terão mais o controle que tinham antes. Imagina quando surgir a primeira bolsa de valores em Bitcoin, em que você vai poder investir o seu Bitcoin em ações de empresa diretamente, sem precisar nenhum intermediário de fiat nesse caminho. Isso é só uma amostra do que está por vir. Como dissemos, ainda é cedo para moedas fortes e estáveis, como o dólar, realmente enfrentarem problemas e começarem a perder valor. Mas é o início de um processo que começa na Nigéria, passa pela América Latina e vai acabar nos Estados Unidos e Europa. Pior, fica cada vez mais evidente, cada vez que governos tentam proibir ou regular a criptomoeda, percebem que não conseguem fazer isso, não há como controlar a informação descentralizada e distribuída. Falta pouco tempo até que papelzinho colorido lastreado em honestidade de político não vai valer mais nada, e isso vai liberar o indivíduo. O Estado vai morrer não por uma revolução armada, mas vai morrer de inanição, por se tornar incapaz de arrecadar. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!